Shalom a todos. Gostaria mais uma vez de agradecer a todos que vêm assistindo meus vídeos. Bom, hoje nós vamos falar sobre uma questão assim mais, vamos dizer, mais complexa, né? Eu acho que alguns já ouviram falar que no Zohar, né, fala que Adão teve relações sexuais com espíritos imundos e disso ele gerou vários demônios, né? Assim alguns afirmam. Então, muitos acreditam que isso foi literalmente o que aconteceu, né? Como está no Zohar, no Tratado de Bereshit, nos parágrafos 255 e 256. Então vamos ler o que é que aconteceu. Rabbi Yitzhak disse: no momento que Caim matou Abel, Adão passou um período, separou-se de Eva. Então, dois demônios femininos passaram a visitar Adão, né? E tinha relações sexuais com ele. Então, desse relacionamento, geraram espíritos imundos que vagam pelo mundo. Agora, quando um homem está só, esses espíritos imundos vêm e visitam os homens para ter relações sexuais com eles e, consequentemente, nascem mais criaturas imundas, como são conhecidas, pragas da humanidade. Bom, vamos entender isso aqui direitinho, né? A maioria das pessoas acha que o Zohar é um livro literal, né? Existe uma mitzvah que fala que o homem, né, ele não deve cobiçar a mulher do próximo e que o homem não deve se masturbar, né? Existe uma mitzvah que fala sobre isso, que não é proibindo do homem se masturbar, né? O que essa passagem tem a ver com o Zohar no Tratado de Bereshit? Na verdade, o que aconteceu com Adão, se vocês forem olhar a história de Gênesis a partir do versículo 4, vocês vão observar que sim, naquela época era permitido o casamento incestuoso, ou seja, o irmão casar com a irmã, o tio casar com a sobrinha, porém, é isso que é importante. Primeira regra, era permitido porque ali a humanidade estava começando. Segundo, quando você casasse com uma dessas mulheres, você não poderia mais ficar com a outra irmã. Um exemplo, se você naquela época, vamos supor, só tinha Adão e Eva, Caim, Abel e as irmãs. Ok. Então, se Caim arrumasse casasse com a irmã dele, ele não poderia mais casar com a outra, e assim por diante. O que tem isso a ver com Adão? Na verdade, quando Adão separa de Eva, Adão não tinha permissão para casar com uma das filhas e não tinha permissão para casar com as netas. Mas ele, por causa do pecado, ele se afasta de Eva e passa a pensar, né? Ele passa vamos dizer, ele passa a se masturbar pensando nas filhas, nas netas, entendeu? E é por isso que o Zohar fala que nasceram espíritos imundos. O que significa isso? Significa que depois disso, Adão comentava com seus filhos, né, o que ele fazia, que ele pensava. E nisso foi despertando nos filhos também essa ação negativa, altamente negativa, dentro do conceito de Torá e no conceito judaico. Tá? Então, na verdade, demônios, para quem já assistiu meus vídeos, Shedim, não Satã, os verdadeiros demônios judaicos, também tem meu livro, tá? À venda no Clube dos Autores, Shedim, não Satã, os verdadeiros demônios judaicos. Vão saber que o Shed, né, é criado pelo homem, o demônio é criado pelo homem, né? E todo desejo criado pelo homem é um Shed, é um demônio. Então, o que aconteceu nessa história é que Adão separa, ele tem filhos e filhas, ele passa a desejar filhos, mas ele não tinha permissão, então ele se afasta de Eva e passa a ficar um período só pensando nas filhas. Ele, na verdade, ele se afasta com a intenção de não ver as filhas, porém, ele começa a praticar esse ato altamente nojento e negativo, por isso que fala espíritos imundos. E nisso os filhos dele ficam sabendo e também passam a praticar. Por isso que falam que dele nasceu vários espíritos imundos. E os demônios seria o pensamento dele, ele pensando nas filhas, nas netas, etc. Tá? Então por isso que o Zohar prossegue no versículo 256 de Bereshit, na porção de Bereshit, que fala: depois de 130 anos, Adão volta a sentir atração
por sua esposa Eva e nasce Sete. Este nome simboliza fim, ou seja, depois que ele consegue vencer esse Yetzer Hará dele, né, ele consegue vencer, ele para a não enxergar mais suas filhas e suas netas como mulher e passa a enxergar Eva como mulher, verdade, como deveria ser. E aí sim nasce a Sete, que dá o fim do Yetzer Hará de Adão. Tá bom? Então, para aqueles da teoria que acham que literalmente o Zohar está falando que Adão teve relações com anjos, demônios, e nisso foram nascer anjos imundos, na verdade não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi a mentalidade de Adão, que foi distorcida, né? Inclusive, antes desse parágrafo de Bereshit fala que Adão, quando ele peca, a mentalidade dele se distorce, ele passa a se afundar no pecado, né? Por isso que eles são expulsos. E é por isso que fala que nasceram espíritos imundos. Na verdade, nasceram desejos imundos. E é isso que significa a parte do Zohar que fala que Adão teve relações sexuais com demônios. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Shalom e até o próximo vídeo.